Tito capítulo 2, continuando a carta do apóstolo Paulo a Tito, um dos seus sucessores, um dos seus discípulos. Relembrando aqui que Tito era um discípulo de Paulo, havia viajado com Paulo diversas vezes, participado de empreendimentos missionários com o apóstolo Paulo, era um cara muito útil, e ele foi designado para pastorear uma igreja. Então Paulo está escrevendo para ele a fim de aconselhá-lo e instruí-lo como ele deveria se portar e como ele deveria conduzir essa igreja, esse grupo de gente que estava se convertendo à fé cristã. Bom, no capítulo 2, a gente vê, assim como em toda a carta de Tito, que a fé cristã ela possui uma moral. Isso não quer dizer que a fé cristã é moralista. Existe uma diferença entre possuir uma moral ou possuir um código de conduta, um código de ética, uma forma de se viver e ser moralista, ou seja, entender que a vida se pauta a partir disso e só, e de que se cumprindo esses movimentos você se torna um cara bom. Então o moralismo é o ensinamento de que através de um sem número de leis você consegue se tornar um cara bom. Isso a fé cristã não acredita, porque o homem é corrompido. E o homem não tem essa condição de, por nenhuma lei externa ou interna, ser aprimorado. Por isso que nós acreditamos na fé cristã que a transformação, a salvação é um processo de transformação. Nós somos transformados em um novo homem, uma nova mulher. Fé cristã não se trata de aperfeiçoamento, de aprimoramento. Isso não é da fé cristã. A fé cristã prega transformação. Não dá para melhorar o Caleb. O Caleb tem que morrer e tem que nascer um novo Caleb partindo de Jesus Cristo, né? Esse homem não tem como melhorar, não tem como dar um upgrade. Esse homem tem que morrer, o velho homem tem que morrer e nascer um novo homem em Cristo Jesus. Isso é um ensinamento da fé cristã. Então a fé cristã não é moralista, no sentido de dizer que se você cumprir um sem número de regras, você vai ser um cara bom. Não, a fé cristã ela tem uma moral, ou seja, ela tem um conjunto de condutas, ou seja, um jeito certo para se viver. E a fé cristã diz que Deus, através da sua graça, nos conduz para esse jeito de viver, né? Engraçado que Timóteo, Paulo vai dizer isso no versículo 11 do capítulo 2, né? Porque a graça de Deus tem nos educado, tem nos conduzido, tem nos conduzido neste processo de transformação a tal ponto que a gente tem renegado a antiga forma de viver e passa a abraçar a nova forma de vida neste presente século, né? Mesmo diante dos desafios que enfrentamos referente aos inimigos que são colocados para combater ou para impedir esse processo de transformação. Então a carta de Tito, principalmente no capítulo 2, isso fica revelado também, que tem uma moral, tem um jeito certo de viver. Obviamente que a liderança, quem está à frente, é sempre cobrado, porque está à frente. Mas isso não se restringe apenas à liderança da Igreja de Jesus, mas é um chamado para todos os cristãos, porque na fé cristã, todos foram chamados para servir. Na fé cristã, diferente da fé judaica, todos são sacerdotes. Na fé judaica, somente quem era da tribo e quem era da descendência de Arão possuía o ministério sacerdotal. Na fé cristã, todos nós somos da ordem de Jesus. Então, todos nós somos sacerdotes. Não existe quem não seja sacerdote na fé cristã. Se é discípulo de Jesus, é sacerdote. Se é sacerdote, é chamado para ter uma missão. E se tem uma missão, exerce uma função de liderança, a partir do seu dom e a partir do seu talento. Então todos nós fomos chamados para abraçar e deixar com que a graça de Deus nos conduza a esse jeito certo de viver. Paulo está dizendo para Timóteo que existe um jeito certo de viver, existe um jeito certo de se relacionar com Deus, e que não é uma questão de moralismo. Não é uma questão de força humana, mas é uma questão de milagre. A graça de Deus nos conduz neste processo de transformação.
Não é aprimoramento, não é aperfeiçoamento, é transformação. E ele quer nos transformar ao quê? Em quê? Então, Paulo vai revelar como é que nós devemos viver. Então, quando nós olhamos para esse capítulo 2 de Tito, a gente não precisa olhar com uma preocupação moralista, dizendo, tá vendo, você tem que fazer isso para se tornar isso, você tem que fazer aquilo para se tornar isso outro. Não, não é esse o objetivo da fé cristã. A gente deve olhar isso como um gabarito. Olhar e falar, caramba, então Deus quer me transformar nisso. Mas eu tô assim, eu não tô nisso aqui. Ah, tá, entendi. Então a graça de Deus quer me conduzir neste processo de transformação para que eu seja isso aqui, para que eu viva dessa forma. Então aí a gente se abre, a gente diz, Senhor, que a tua graça me conduza, que a tua graça me conduza nesse processo de transformação para que eu viva assim, o jeito de vida que o Senhor quer que eu viva.